Olá, bem-vindo ao Despertando com a Grace, a sua dose diária de conexão com Deus. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. Todos os dias às 7h07. Estamos aqui para cultivar presença, consciência e intimidade real com Deus. Se essa reflexão tocar o teu coração, compartilha, comenta e te inscreve, tanto no YouTube quanto no Spotify. Assim essa mensagem ela vai chegar a mais corações. Queridão, queridona, tudo certo por aí? Essa semana está sendo intensa. Gratidão aos feedbacks, tanto nos comentários quanto no meu direct no Instagram, @terapeuta_grace. Muito obrigada. E domingo acho que vai ser um dia mais legal. Vai ser um dia mais leve. Essa é a jogada aqui. Essa é a intenção. Hoje eu quero seguir aprofundando este tema. E hoje eu quero compartilhar contigo uma consciência que, pessoalmente falando, foi um divisor de águas no meu processo de autoconhecimento. A forma como a dor da nossa mãe pode se tornar a lente com que olhamos para o nosso pai. Olha só. Na visão sistêmica, o pai é a força que nos lança para o mundo, certo? É ele que simbolicamente nos dá o impulso para caminhar, conquistar, ir além. Mas, e se o que vemos dele não é o pai real, e sim a versão dele filtrada pela mágoa da nossa mãe? Por amor, nós adotamos as lentes da nossa mãe e através desta lente nós olhamos para o nosso pai. Quando a relação entre o nosso pai e a nossa mãe foi marcada por dor, seja separação, abandono, traição, brigas, enfim, é comum que a criança assuma sem perceber o olhar ferido de um dos dois. E na maioria dos casos, se crescemos mais próximos da mãe, é o olhar dela que molda essa percepção. O problema é que nesse processo, nós deixamos de ver o pai como ele é e passamos a ver ele como ela percebia ele, como ela sentia ele. Então isso cria dentro de nós um conflito. Nós queremos a vida que veio dele, queremos nos conectar a ele, mas nós rejeitamos a imagem que nós recebemos. Porque na verdade eu não me relaciono com o meu pai, eu me relaciono com o marido da minha mãe. E a rejeição ao pai não é leve. Ela nos cobra muito caro. Quando nós excluímos o pai, nós excluímos também metade da nossa força. E essa falta ecoa na forma como olhamos para Deus. Bert Hellinger dizia que quando reconciliamos a imagem do pai em nós, a vida volta a fluir. E reconciliar significa tirar a lente da mãe e assumir o nosso próprio olhar para ele. Olhar para o pai sem negar a dor dela, mas sem confundir a história dela com a nossa. E aqui eu vou te deixar perguntas para expandir,
para que tu vá mergulhando, caso este podcast seja especificamente para ti. Quando tu pensa no teu pai, a imagem que vem é fruto da tua vivência com ele ou do que a tua mãe te contou sobre ele? Existe espaço dentro de ti para conhecer o pai além do que tu ouviu sobre ele? Que força poderia voltar para a sua vida se essa reconciliação fosse possível? Queridão, queridona, lembra sempre que esse movimento de, vou usar aspas aqui, tá? Adotar uma percepção é sempre um movimento de amor. Tudo que um filho, tudo que uma filha quer é ser amado. E nesse momento, quando ele cresce num ambiente desafiador, ele vai ser chamado a tomar uma posição. Porque muito provavelmente um dos dois, tanto o pai ou a mãe, não está se posicionando. Existe então uma discussão, um conflito, é um ambiente desafiador. O que essa criança vai fazer? Por amor, ela vai se posicionar. Então ela vai ou defender ou se aliar. Entende? Eu me alio à minha mamãe contra o meu papai. Eu me alio ao meu papai contra a minha mamãe. Entende? Então, assim, é importante perceber, e aqui nós estamos direcionando essa conversa para o pai, se todas as histórias, caso tu tenha crescido em um lar desafiador, onde haviam brigas entre pai e mãe muito frequentes, se tu não consegue te conectar ao teu pai, porque tu olha para ele através do olhar da tua mãe. Então eu via minha mãe chorando muito, ou meu pai agrediu a minha mãe, e eu cresci nesse ambiente. Então eu vou olhar para ele e as minhas maiores lembranças serão a dor que a minha mãe sentiu. E não muitas vezes os momentos lindos que eu tive realmente com meu pai de alguma forma. Agora eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma cliente minha de constelação e nós estávamos falando sobre essa questão de pai, enfim. E o pai dela era alcoólatra, então, portanto, existia muita dor. Só que ela contou, a partir do momento em que nós fomos aprofundando e acessando consciências, que ela disse assim para mim: Grace, o meu pai chegava em casa e quebrava tudo, batia na minha mãe. Então ela foi se afastando desse pai de uma maneira muito intensa. Até que um momento ela disse assim: mas Grace, ele sempre, quando chegava bêbado em casa, alcoolizado, ele me dava dinheiro para eu ir comprar bala. Ele brincava no chão comigo, ele era muito engraçado, porque ele estava todo brincalhão, porque ele cantava coisas que ele não fazia sóbrio. E ela começou a perceber que sim, mesmo não invalidando a história de dor, mesmo com toda a história de dor, se ela olhasse da menina, não aquela que teve que defender muitas vezes a mãe das agressões, que se posicionou inclusive para que houvesse um processo de separação, se ela não precisasse olhar para ele apenas por aquele ponto de vista, nesse momento ela abriu espaço para que a menina, a criança, lembrasse, estava tudo dentro dela, lembrasse que sim, mesmo no caos, existia amor. E aqui, o olhar sistêmico é uma coisa importante, ele não traça julgamento moral de certo e errado. Porque a partir do momento em que nós julgamos, nós excluímos. E a primeira lei sistêmica é: tudo e todos têm o direito de pertencer.
Então, a partir do momento em que eu olho para a situação e eu vou olhar para além da dor, sim, a dor faz parte, mas eu não vou parar na dor. O que faz com que a maioria de nós pare na dor, porque ela nos ativa e nos desorganiza. A partir do momento em que eu olho e percebo, por isso um processo terapêutico, por isso uma sessão de constelação familiar, por isso reiki, por isso, enfim, um processo terapêutico, eu consigo, esta pessoa, né, muitas vezes o terapeuta consegue te conduzir para um olhar além. Porque a gente não faz esse julgamento moral de certo e errado. Então eu não vou julgar o pai alcoólatra. Eu não vou julgar a mãe que era agredida e permanecia. Eu não vou julgar a construção desse casamento. Eu vou olhar e vou perceber o que existe por detrás, sempre procurando o amor. E sim, meus amores, sim, os nossos vínculos sempre têm amor. Eu ouso dizer para ti que se a tua história com o teu pai é desafiadora, eu te desafio, essa dor, ela é algo latente e te trava. Eu ouso tu mandar, eu vou te desafiar agora, sentindo meu coração de fazer isso agora, tá? Eu quero que tu me chame no direct, me mande a tua história e eu vou te ajudar a encontrar o ponto de amor nessa história. A lealdade, o ponto que pode iniciar o teu processo de autoconhecimento, para que tu vire essa chave, para que o teu pai não seja mais o vilão da tua história, porque ele não é. Ele é um grande professor na tua vida e na tua história, mesmo que seja te mostrando como não agir, como não ser, quais caminhos e escolhas não tomar. Mas ele é um grande professor. Isso é se reconciliar com o pai. É entender que mesmo com todo o caos que ele pode ter gerado no teu sistema, ele veio por conta, não esquece que ele veio vinculado à tua mãe, tá? Então o teu pai estava a serviço da dor da tua mãe. Isso é maior do que tu. Nós somos pequenos, nós somos filhos, nós chegamos depois. Eu sempre falo, é briga de cachorro grande, que é marido e mulher. Então, eu olho do meu lugar de filha e percebo que ali sim existe uma conexão e existe um processo muito maior que eu. Certo? Se esse podcast, se esse episódio de hoje, ele bater aí dentro, manda tua história pra mim. Manda tua história pra mim e vamos conversar. Porque eu posso te ajudar. Tá? O meu desafio tá me movendo essa semana é literalmente fazer com que o dia 10 de agosto de 2025 seja diferente para mais pessoas. Esse é meu objetivo aqui. É, através da espiritualidade, através do autoconhecimento, oportunizar que famílias tenham paz de espírito, que pessoas, que mulheres, que homens consigam olhar para suas histórias e se reconciliar com o seu passado para seguir em paz para um futuro fantástico. Esse é meu maior objetivo. Certo? Abri meu coraçãozinho aqui. Porque por muito tempo, queridão, queridona, o meu pai foi o meu grande vilão. Por muito tempo. Em torno de 33 anos. Aos 33, quando eu retomei a minha caminhada para o Reiki, que eu voltei a servir como terapeuta, até aquele momento, o meu pai, mesmo eu já tenho passado pela formação de constelação, estava indo para a minha segunda formação de constelação familiar, eu ainda estava desconectada do meu pai.
E essa desconexão não é que simplesmente ela vai acontecer e pum, dá match e nunca mais a gente trabalha. Esses movimentos, eles vão acontecer para sempre, porque a gente sempre vai encontrar algo que possa ser melhor, entende? Então, a partir do momento em que eu identifiquei, por isso que eu comecei esse episódio falando sobre isso, essa foi a primeira virada de chave. Eu percebi que eu olhava para o meu pai através dos olhos de dor da minha mãe. E sim, existia muita dor. E eu, por amor, me aliei a ela contra ele. E aí me desconectei do meu pai. E aí eu perdi força. Entende? Então, esse movimento de entrar em contato com a história, tal como é, mas encontrar o amor, é como se nós entrássemos num espaço bagunçado em busca de uma peça. Então, eu vou entrar numa sala gigante, cheia de um monte de coisa feia, sujeira, bagunça, escuro, mas eu estou em busca de uma chave. E eu não vou sair dali de dentro enquanto eu não encontrar essa chave. É isso. Eu vou encontrar a chave é o amor. Então, apesar de toda a bagunça, de toda a sujeira, de toda a escuridão, existe amor dentro. E é este amor que eu busco. E é isso que eu faço, inclusive dentro dos meus processos terapêuticos. Eu sempre busco o amor. É uma bússola interna que me move, é mais forte do que eu. Já me alonguei, mas enfim. Faz tempo que não rolava um podcast mesmo. É que esse tema ele é intenso para mim também. Vamos à nossa oração? Pai Celestial, hoje eu te peço discernimento e coragem. Se eu tenho visto meu pai apenas pelos olhos da minha mãe, me ajuda a separar as histórias. Me ajuda a ver o meu pai como tu o vês. Um homem com limites, falhas e também com a força que me deu a vida. Eu te entrego a dor que não é minha e tomo de volta o que me pertence. O direito de receber a vida dele sem julgamentos. Que essa reconciliação me aproxime ainda mais de ti, para que eu possa viver com mais confiança, direção e paz. Amém, amém e amém. Queridão, queridona, eu desejo que essa palavra ela abra o teu coração e torne claro algumas questões. Lembra de curtir, comentar e compartilhar? Talvez alguém perto de ti ainda esteja carregando o peso de uma história que não é sua. Então o compartilhamento é importante, encaminha com carinho e com respeito à dor. E lembra, todos os dias aqui às 7h07, tanto no YouTube quanto no Spotify, certo? E aqueles que querem ajuda a olhar e encontrar o amor, me manda no direct, @terapeuta_Grace, certo? Então, te vejo amanhã, 7h07, porque o domingo tá chegando e ele vai ser diferente, certo? Vamos que esse compromisso é meu e eu quero que ele seja teu também, tá bom? De alguma maneira, domingo vai ser diferente. Vai ser um divisor de águas na vida de muitos, certo? Espera amanhã. Beijo!